A gente recebe aqui no nosso Jogada o executivo de futebol do Fortaleza, Bruno Costa. Bruno. A gente sempre brinca, né? Depois do jogo, no dia 8, os jogadores merecidamente entraram de férias, mas nós, do departamento de futebol, trabalhando ativamente aí. Obviamente que o mercado ele não é só chegada, ele também é saída de atletas. O Fortaleza ele tinha quase 20 atletas aí emprestados dentro do mercado, então a gente tem que realocar alguns desses jogadores. Né? Fizemos a venda do Sebades para a MLS, né? Um atleta que estava emprestado, então isso mostra todo o trabalho. Outros atletas que estão sendo realocados, naturalmente, já oficializamos aí a contratação do Breno, do Diego Barbosa, e então é um trabalho com muita calma entre todos os departamentos, né? Eu, Alex, Marcelo e todos os profissionais que trabalham dentro do clube no departamento de futebol. O que mais o torcedor quer saber é sobre reforço, sobre contratação. Quem é que está chegando? Tem 2 anúncios aí que já foram confirmados. Paul Fernandes também a gente sabe que tem um pré-contrato, já está tudo certo e vai ser jogador do Fortaleza. Mas o que, além disso, o torcedor pode esperar? Martins, é um mercado muito inflacionado, né? Principalmente com o aumento do dólar agora, né? Afeta diretamente na contratação de atletas no mercado internacional. O Fortaleza é um clube que sempre busca oportunidades de mercado, né? A gente tem um exemplo aí do próprio Matheus Rossetto, um atleta que veio livre da MLS. A própria chegada do Breno, do Diego Barbosa, foram atletas que uma oportunidade com potencial, o clube e a gente no departamento de futebol procurando oportunidades de mercado. A gente vê muita especulação, a gente escuta muita coisa, é normal, a ansiedade do torcedor. Mas o Fortaleza ele sempre trabalha com muita responsabilidade, né, com o Vojvoda participando ativamente de tudo, mesmo em férias a gente tem tido contato diário com o Vojvoda, então é uma coisa muito responsável os processos do clube. Não esquecendo que a gente tem atletas também, o Cauã agora que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, é o primeiro jogador na história do futebol cearense a disputar uma competição sul-americana Sub-20, jogando para uma equipe do estado, então isso mostra a força. O Kevin Andrade também é outro jogador, então nossa equipe Sub-20 que vai disputar a Copa São Paulo tem vários atletas com potencial também que podem fazer parte do elenco profissional. Então todas essas conversas têm sido feitas já há bastante tempo dentro do clube para que quando a melhor oportunidade de mercado apareça, o Fortaleza tome a melhor decisão. É porque as contratações que a gente sabe que já estão confirmadas foram nesse perfil. Isso. O Diogo chegou sem custos, o Breno também e o Paul Fernandes também, que não foi anunciado ainda, mas a gente sabe que já tem esse acordo confirmado. Então é esse o perfil nesse momento. Mas o Fortaleza vai fazer um grande investimento? Chegando sem custo, a gente teve o próprio Kusevich, que veio no empréstimo grátis, o Breno Lopes, que veio livre, Kusevich. Então é importante ressaltar que o clube ele tem que ser assertivo, né? Não adianta você fazer investimentos em contratações, né, que não condizem com a realidade financeira do clube, né? O clube ele vem dando os passos muito bem pensados, né? Muitas vezes a informação, quando ela chega para o torcedor, ele vê o micro, ela não vê o macro. Então o clube, ele, se tiver uma boa oportunidade de mercado, se o Vojvoda, o departamento de futebol entenderem que é uma boa oportunidade, o clube ele está aberto, assim como foi feito na janela passada, né, como começou a ser feita desde a época do Renato Kaiser, né, quando o Renato Kaiser foi comprado, né, dentro de uma oportunidade, o Moisés, quando foi comprado na Ponte Preta. Então, se aparecer uma boa oportunidade, o clube ele vai fazer sim um investimento, mas naturalmente um investimento que condiz com o que pode ser feito. Então, vocês não estão trabalhando nesse momento com um número limite, digamos assim, de contratações? Não tem, porque é o que eu te falo, depende muito da entrada e saída, Martinha. Perfeito. Você tem uma limitação de 9 jogadores internacionais, correto? Então, até mesmo contratando um atleta internacional, você tem que saber também se vai ter alguma saída para você fazer uma entrada de atleta, né? E entender no mercado, né, o que tem disponível. É que nem bolsa de valores, Martinha, você tem que comprar na baixa para vender na alta. O Fortaleza ele vem fazendo isso há bastante tempo e não pode fugir desse modelo de negócio, né, que vem dando certo no clube. Os torcedores comentam muito sobre a faixa etária do grupo, né, do elenco como um todo. Isso é algo que entra em pauta realmente, né? A questão de tentar rejuvenescer, quem sabe, o elenco a longo prazo. E se puder comentar, se achar também que deve, há realmente alguma situação envolvendo Advíncula e Davi Luiz? Alexandre, como eu falo, os processos internos do Fortaleza são muito bem definidos. A gente tem um departamento de fisiologia no clube que é sempre comunicado e a gente conversa muito dentro do processo de renovação com o departamento médico, com o departamento de fisiologia. O Fortaleza é o clube que mais joga, é o clube que mais viaja, então a gente pega a minutagem dos jogadores, a gente vê o histórico de lesões dos atletas. Não é no sopetão que as contratações são feitas, as decisões são feitas com muita responsabilidade. Se você vê o perfil de contratação que foi feita também no ano de 2024, foram atletas entre 23 e 28 anos. Kusevich, Felipe Jonathan, Mancuso, Breno Lopes, o retorno do Kaiser,
né, o Rosseto, né? Então, dando um equilíbrio com os atletas que a gente já tinha com mais experiência, Lucero, Tite, Tinga, Pikachu e outros jogadores. Isso, e conciliando com a subida do Kevin, a subida do Cauã e de outros aí atletas, né, que fizeram parte do elenco sub-20, que foi, né, chegou entre os 4 no Campeonato Brasileiro, que vai disputar a Copa São Paulo, que também tem atletas ali com projeção para estarem rejuvenescendo cada vez mais o elenco do Fortaleza. Então, é importante você ver, a idade ela é muito relativa. Você, né, muitas vezes você tem uma idade fisiológica, né, e uma idade numérica, né? Tem atletas com 34, 35 anos que performam muito mais do que um atleta de 22, 23 anos. Então, isso tudo é estudado, você tem como identificar isso, né? Então, o Fortaleza, todas as decisões são embasadas também em aspectos fisiológicos, né, e aspectos médicos. E esses 2 nomes, tem alguma situação? Na verdade, todo grande jogador, o mais importante é que o Fortaleza, ele hoje é um clube reconhecido a nível sul-americano, né? Você vê hoje, né, grandes atletas do mercado sul-americano de países, né, como Argentina, Uruguai, Colômbia, serem especulados dentro do Fortaleza. Isso mostra, né, a subida de prateleira que o clube teve nos últimos anos, né? Então, enquanto o Fortaleza não anunciar oficialmente um atleta, esse atleta é somente especulação. A gente tem acompanhado nesses últimos meses esse interesse do Fortaleza em permanecer com o Kusevich. Surgiram informações de que haveria um prazo para exercer essa opção de compra. Como é que está essa situação? Vocês já efetuaram essa opção? O Kusevich de fato vai permanecer aqui? Como é que está essa negociação? O Kusevich foi um grande exemplo que a gente deu de um atleta, né, que poucos acreditavam na chegada dele no começo de 2024, né, uma aposta do clube, um atleta que deu certo, voltou à seleção chilena, foi um dos grandes zagueiros do Campeonato Brasileiro de 2024, né? Entrou na seleção do SofaScore, entre, né, dos 11 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. É um atleta que a gente tem a opção de compra do atleta até o dia 31 de dezembro de 2024. Né? As conversas têm sido feitas com o Curitiba e, naturalmente, é um atleta que já performou, né, que tem o agrado da torcida e, com certeza, o Fortaleza tem feito aí o possível para poder continuar com esse atleta não só para 2025, mas, naturalmente, né, para um prazo mais longo. Até pela idade do próprio Kusevich, um atleta de 28 anos, que está no seu auge também físico, técnico e tático. Também tem surgido muitas informações em relação ao Machuca, o que entra também até no quesito do limite de estrangeiros. Como que está essa questão do Machuca? O Machuca é um ativo do Fortaleza, é um atleta que foi o grande destaque do futebol argentino em 2023, né? E logo após a venda do Moisés para o Cruz Azul, o Fortaleza fez um investimento, né, na época, né, relativamente alto para trazer, porque era um atleta jovem, um atleta com projeção. Ele é um atleta tão requisitado e com tanta projeção que a gente vê aí várias equipes, né, buscando informações com relação ao Machuca. Então é um atleta que tem contrato longo ainda com Fortaleza, mais 3 anos e meio de contrato. É um atleta que, se chegar algo que seja bom para Fortaleza, não só o Machuca, como qualquer atleta, se chegar algo que seja benéfico para o clube, né, e benéfico para o atleta, será discutido internamente dentro do departamento de futebol, junto com o Vojvoda, e a melhor decisão sempre visando o melhor para o clube, né? Com a chegada do Diogo Barbosa, alguns torcedores ficaram na dúvida sobre a quantidade de laterais esquerdos, né? Hoje são 3 de ofício. Na reta final da Série A a gente viu o Mancuso sendo aproveitado na esquerda. Essa chegada significa alguma possibilidade de saída de alguns dos outros laterais? Teve a situação do Bruno Pacheco deixando de ser relacionado a algumas partidas. Existe essa possibilidade de algum outro lateral esquerdo deixar o Fortaleza? O Bruno foi por questões médicas, né? Vocês devem ter acompanhado. O Fortaleza, ele sempre divulga os boletins médicos antes dos jogos. Existem algumas posições no mercado que são posições carentes e posições valorizadas dentro do mercado. A gente vê uma carência muito grande de atacantes, uma dificuldade grande de contratação de atacantes. E a gente vê vários clubes no mercado brasileiro buscando lateral esquerdo. Então hoje, qualquer atleta que tenha contrato com Fortaleza, estando no elenco ou não, ele é um ativo do clube. E a gente tem que tratar com muita responsabilidade esse jogador. Então hoje Fortaleza tem 3 jogadores com contrato, 3 ativos. Diego Barbosa, obviamente Bruno Pacheco e Felipe Jonathan. Né? O Mancuso na lateral direito, ele vinha cobrindo ali a posição, mesmo ele já tendo jogado no Estudiantes ali na função de lateral esquerdo, mas ele foi contratado para fazer a lateral direita. Então é importante você ter esses ativos, esses jogadores valorizados no mercado, porque o mercado ele vai girar muito agora. Vocês vão ver o começo de janeiro agora, né? O começo, as primeiras 2, 3 semanas pós final de campeonato, são semanas de muita especulação e super, hiper inflacionadas. A partir do começo agora de janeiro, começa a ter um fluxo diferente de movimentação de mercado. Então a gente tem que navegar dentro desse fluxo para que possa
né, identificar a melhor oportunidade de mercado para o atleta, não só para a chegada, mas também para a saída de jogadores, porque, como eu disse, são ativos do Fortaleza que precisam serem tratados com muita responsabilidade, né? E o Fortaleza vem fazendo isso de uma forma muito inteligente. Expectativa de vocês, Bruno, já fazer a viagem da pré-temporada nos Estados Unidos com esse elenco completo? Vocês já pretendem iniciar a pré-temporada com os reforços todos já à disposição? Acho que é bom exaltar também a importância do Fortaleza estar participando, fazendo essa pré-temporada nos Estados Unidos. É um ambiente diferente, onde vai dar toda a estrutura, né, que o Fortaleza precisa para fazer uma boa pré-temporada. E, acima de tudo, no processo de internacionalização da marca do clube. Uma internacionalização a nível sul-americano, que com essa viagem para os Estados Unidos vai virar uma internacionalização a nível mundial. Os Estados Unidos vai ter o Mundial de Clubes agora em 2025, Copa do Mundo de 2026. São 4 janelas em 2025. A gente tem a primeira janela agora, que vai até fevereiro. Depois a gente tem uma janela pós-estadual, tem a janela do Mundial de Clubes e tem a janela do meio do ano. Então, cada janela traz uma oportunidade de mercado diferente. A gente precisa ter muito equilíbrio nas tomadas de decisão, sentir o mercado, mapear também. E o CIFEC, junto com o Departamento de Futebol, faz muito isso. Identifica no mercado o que os outros clubes estão buscando também. Para a gente poder ter uma conversa de clube para clube, tentar algumas trocas. Esses clubes que antigamente viam muito agressivo dentro do mercado, eles também estão tendo, né, um discernimento muito maior para essas tomadas de decisões. Estão sendo muito mais responsáveis. Por isso, da gente entender o que os outros clubes estão fazendo para a gente atacar também, né, as oportunidades que possam aparecer. Perguntas para o Bruno se o Fortaleza vai ganhar alguma coisa, um valor financeiro por participar dessa competição, dessa pré-temporada nos Estados Unidos, e se vai ser televisionado, e se tem algo novo sobre a SAF. A organização do evento está cobrindo todos os custos do clube, né? Os jogos serão transmitidos, acho que pela ESPN, né? Foi feito um acordo pela organização local, então a divulgação da marca do clube ela é muito importante, potencializa naturalmente novos negócios para o clube, né? Alguns clubes da MLS estarão fazendo pré-temporada na Flórida, facilita a gente fazer reuniões, conversar. A gente fez a venda do Sebadios agora para um clube da MLS. Então a MLS ela não é só chegada, ela é sair da Europa. Eu participei no ano de 2024 do Transfer Room, que é o maior evento, né, de network e relacionamento de clube para clube. São mais de 800 clubes, mais de 100 países envolvidos, mais de 500 agências de jogadores. Então isso facilita muita troca de informações e você trazer informação mais clara e mais assertiva para dentro do clube, para que a gente possa tomar a melhor decisão, tanto na chegada quanto na saída de jogadores. Queria te perguntar especificamente sobre 2 jogadores, Pochettino e Kevin Andrade. São 2 atletas que encerraram o ano não como titulares, mas um tem um alto potencial, um jogador muito jovem. Pochettino encerra como líder de assistências e a gente sabe que o mercado também busca muito esse perfil de jogador. Queria saber se eles já receberam algumas propostas. Todo grande jogador, até pela temporada que Fortaleza teve, Alexandre, a gente conversa muito internamente. A gente precisa valorizar os ativos do clube. É um clube que foi 4º lugar no Campeonato Brasileiro, é um clube que fez uma campanha invicta dentro de casa, somente 4 clubes até hoje na história conseguiram isso, né, e não foi uma figura individual, foi o grupo. Então todo o nosso grupo, ele precisa ser valorizado. O Pochettino, até agosto, ele era o meia com o maior número de participações em gols, não só gols, mas assistências, né, dentro do campeonato. Né, dentro do campeonato geral, a gente sabe o quão desgastante é o Campeonato Brasileiro. Alguns atletas terão altos e baixos. Né, foram 73 partidas na temporada 2024, 78 na temporada 2023. Então é natural que os atletas, alguns jogadores, eles tenham uma queda de rendimento. Né? Naturalmente a torcida cobrava muito a questão do Lucero não ter marcado gol nos últimos jogos do campeonato, mas o Lucero, taticamente, era um jogador fundamental dentro do modelo de jogo do Vojvoda, um jogador que ficou entre os 5 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, né, do Brasil, né, fez 23, 24 gols na temporada passada, já fez quase 50 gols em 2 temporadas pelo Fortaleza. Então a gente precisa interpretar esses dados, esses números também, né? E o Kevin Andrade é um jogador que subiu para o profissional em 2024, é um atleta que foi o atleta mais jovem a ser convocado para a Copa América na seleção da Venezuela. É um atleta que tem um potencial tremendo, vem passando por um processo de maturação. É um atleta que dentro do sub-20 ele era utilizado como extremo, tá? Pelo potencial dele técnico, por ser um atleta que tem uma boa qualidade de finalização, o Vojvoda começou a encaixar ele mais ali como
como meio atacante. Então, é um atleta que vem se encontrando também, ganhando força, né, no processo de maturação física, de maturação técnica, de maturação tática, que é um ativo formidável que o Fortaleza tem. É a maior promessa do futebol venezuelano hoje em dia, né? Então, como o Cauã, né? O Cauã também é outro jogador com muito potencial, né? Não é à toa, né, que só de 23 jogadores o Cauã foi convocado, né, com atletas ali no meio de campo como Bidon, como Moscardo, como outros jogadores com muito potencial. E ele faz parte desse grupo seleto, né, dos 23 melhores jogadores brasileiros hoje na geração 05, 06, 07. Então isso mostra realmente que é um grande ativo que a gente tem dentro do clube, com potencial de dar retorno não só técnico, como financeiro também para o Fortaleza. E a perspectiva de trazer mais um centroavante, existe essa realidade? O Fortaleza busca por mais um camisa 9? Martinha, é isso que eu te falo, é importante a gente entender também o que a gente tem vindo de baixo para cima, o que está vindo da base, o que está sendo feito. Né, o Kaiser, se você pegar o número dos Kaiser no minutos jogados e gols marcados, o Kaiser teve números assim absurdos dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, né, foram 7 gols marcados, contando com o gol que ele marcou pelo Criciúma na primeira rodada do Brasileiro e 6 gols pelo Fortaleza, né? Então isso mostra que o Kaiser é um jogador importantíssimo para o Fortaleza, assim como o Lucero. A gente teve um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro Sub-20, foi o Cauê Canela, outros jogadores dentro da nossa base com potencial. A gente tem atletas no mercado que a gente vem identificando, então a gente joga todas as opções na mesa, né, para que o Vojvoda, junto com o departamento de futebol, tome a melhor decisão. E a gente vem vendo a carência e o quanto caro é um atacante, porque você também não tem garantia de nada, né? Você contrata o atacante para te dar gols, mas tem a questão da adaptação. E hoje a gente tem 2 atacantes que estão extremamente adaptados à cultura do clube, ao modelo de jogo do Vojvoda, à cidade de Fortaleza, né? E essa logística toda que a gente tem, né, de jogos com o clube. E as contratações do clube, ela começou no passado com as renovações que foram feitas, porque a renovação ela faz parte do processo de contratação. A renovação do João Ricardo, renovação do Sacha, do Pedro, renovação do Rosseto, né, do Breno Lopes, renovação do próprio Lucero. Então, esse planejamento de 25 ele já começou lá atrás, né? Não é uma coisa que está sendo feita somente nessa janela agora de final de ano. Tem uma situação também do Fortaleza que tem muitos jogadores emprestados. E alguns desses jogadores, né, estão terminando o período de empréstimo, mas eles ainda têm contrato com o Fortaleza para 2025. Tem Bernardo Chapo, tem Benevenuto, tem Tobias Figueiredo, Dudu, Thiago Galhardo. Tem a situação do Bruno Melo também, que a gente sabe que está negociando com o Curitiba. A minha pergunta é: existe a perspectiva de algum desses jogadores ser aproveitado, ou a intenção do Fortaleza é emprestá-los novamente ou negociá-los em definitivo com outras equipes? Os atletas emprestados, eles precisam e são tratados com o mesmo respeito, a mesma responsabilidade que o atleta que está no elenco. Porque, como eu disse anteriormente, são ativos do clube, né? A gente vem conversando ativamente para realocar alguns desses jogadores, seja por venda, seja por empréstimo, seja por troca, então isso vem sendo feito já, e naturalmente alguns desses atletas a partir do dia 1º eles retornam para a folha do clube, né, normal, contratual. Então a gente já tem conversas avançadas para resolver a situação, né, de vários desses jogadores. E contratação nova, será que tem algum? Isso aí, vamos aguardar. O Papai Noel já passou, né? Já passou 25 de dezembro. Não, mas não tem problema não. Pode chegar um pouquinho atrasado para o ano novo, presente de ano novo. Vamos esperar a partir, quem sabe, 1º de janeiro, né? Vamos esperar o ano aí, quem sabe 1º de janeiro não tem alguma coisa nova chegando. Tá bom, então. Vamos Bruno, ficar aqui no aguardo. O Marcelo Paes, CEO do clube, recentemente ele falou que encerra o ano ali com uma folha de 7,3 milhões, né? 2024. 2025 tem Libertadores, tem outras competições, né? O time tem a perspectiva de crescimento também. Então vocês também projetam um novo valor para a folha de 2025? Alexandre, é tudo feito junto com o departamento financeiro. Naturalmente, durante 2 meses, 3 meses, o clube vem trabalhando primeiro pela transição de associação para a SAF, né? A realocação dos ativos do clube para dentro da SAF. Então isso foi feito durante o ano de 2024. As reuniões orçamentárias do clube sempre com muita responsabilidade, né, pegando as receitas e as despesas do clube para a gente começar a criar alguma projeção do que pode ser feito. Mas não vai fugir muito do que já foi feito em 2024. Né? Se tiver algum acréscimo, será algum acréscimo muito pontual em cima disso, né? Com muita responsabilidade. Ou por isso as pessoas esquecem muito, mas o atleta da base, quando ele faz parte do elenco profissional, ele não dá somente retorno financeiro de venda, mas ele dá esse equilíbrio também dentro da folha, nas questões orçamentárias e salariais. Né? As renovações de contratos do clube foram feitas com muita responsabilidade, os atletas também entendendo
a realidade do clube. Fortaleza, com a 14ª, 15ª folha, ele foi o clube com o maior retorno, né, de pontos por dinheiro gasto nos Estados Unidos. Na Europa utiliza muito isso. Para manter esse nível, né, de performance, você não pode errar. Mas os processos internos do clube para tomada de decisão, Alexandre, são muito responsáveis, todo mundo participa, né? O Voivoda, o departamento de futebol, o CIFEC, os profissionais. Por isso, desse equilíbrio dentro da folha salarial do clube. Então, quando existe uma chegada, também existe uma saída. Então, para você ir equilibrando, né, a folha salarial e tentar manter dentro desse patamar que o Marcelo falou aí, de 7,5 milhões, né, de reais, que como foi feito agora em 2024. Isso, né? Você pode puxar, Martim, um pouco ali, uma situação ou outra, mas nunca aumentando a folha em 3 milhões, 4 milhões. Isso aí não vai acontecer assim, porque é muita irresponsabilidade. A nível de percentual, você está falando de 40%, 50% acima. Sim. E foge também da receita que o clube possa ter para 2025. Então, por isso, desse equilíbrio todo das renovações terem sido feitos já anteriormente, para já te dar uma noção realmente do que pode ser feito e do que pode ser gasto. Perfeito. Esse ano, ou a partir de agora, a gente teve uma mudança, né? O Alex Santiago saiu da presidência, assumiu, voltou ali mais ativamente para o departamento de futebol. Como é que está esse organograma de vocês? Como é que está essa organização? Você, Alex Santiago, Marcelo Paes, como é que está esse processo? Muito parecido, idêntico desde quando eu cheguei ao clube, né? O Alex, a gente sempre participou, né, ativamente, né, das decisões, das conversas. O modelo de gestão do Fortaleza é um modelo de gestão, não é um modelo centralizador, onde uma pessoa toma a decisão. Obviamente, existe um organograma com o CEO, com o diretor, com o executivo, com o presidente, né, a gente tem ainda o Daniel Pessoa, Marcelo Boeck, o Júlio Mans, que trabalham com a gente ali no dia a dia comigo, ali dentro do departamento de futebol. Então, a mesma coisa que sempre foi feita, a comunicação muito aberta, muito transparente. A gente tem um canal de comunicação diário e aberto entre todos, né? Então, é um modelo de liderança que eu gosto muito, que eu acho importante. A gente sabe que muitas vezes, né, a responsabilidade ela acontece recaindo sobre algumas pessoas, faz parte do processo, mas a gente deixou sempre muito aberto e transparente que cada um agrega da melhor forma para que o Fortaleza continue crescendo, para que o Fortaleza continue evoluindo e o Fortaleza continue assim alçando, né, novos patamares dentro do futebol, não só brasileiro, mas sul-americano e mundial, mas sempre com muita responsabilidade. A gente não vai chegar e prometendo o que vai ser feito, falando o que não pode ser feito. Então, o clube, né, isso é uma coisa que o Marcelo ele vem fazendo no clube com muita responsabilidade, né, há mais de quase 10 anos, né, desde quando ele era diretor ali em 2015, depois como presidente em 2017, agora como CEO. Né, o Marcelo criou, né, essa linha de conduta e de processos dentro do clube, onde todos, né, procuram seguir da melhor forma, né, mantendo uma linha de comunicação muito parecida entre todos os profissionais do clube. E esse nome específico, ele é comentado pelo torcedor desde a janela do começo de 2024, que é do Mastriani. É uma possibilidade? O Mastriani fez um bom campeonato brasileiro pelo América Mineiro em 2023, depois, naturalmente, agora pelo Atlético Paranaense. Todo atleta com bons números, né, que ele esteve bons números no América, né, e bons números do Atlético Paranaense é seguido pelo Fortaleza, não só o Mastriani, mas com qualquer jogador. Mas, como eu disse, hoje Fortaleza tem 2 atacantes de extrema qualidade, Lucero e Kaiser, né, que o clube confia, né, que entregaram bons números para o Fortaleza. E hoje os 2 atacantes do profissional, né, são Kaiser e Lucero. E lembrando que o próprio Breno Lopes, né, chegou a fazer essa função no Palmeiras, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro. O Voivoda chegou a utilizar ele algumas vezes ali, né, então a gente está muito bem servido na função, né, com opções. E se aparecer alguma oportunidade de mercado, Fortaleza vai analisar internamente e tomar a melhor decisão, né, dentro do mercado.